Olá, queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa manhã. Quero deixar uma porção da palavra do Senhor para que nós possamos meditar nela durante todo esse dia. Se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar o seu fruto. Que o nome do Senhor seja glorificado através da porção dessa palavra aos nossos corações. O versículo 7, ele trata de duas bases originais aqui direto para nós. Primeiro, confiança e esperança. Ele diz o seguinte, que bendito é o varão que confia no Senhor. E daqui nós podemos extrair algumas perguntas. Em quem você tem depositado a sua confiança nesse período de dificuldade? E em quem você tem depositado a sua esperança também nesse período de dificuldade? Alguns dias atrás, eu observando os jornais, teve o comentário de um dos jornalistas dizendo o seguinte: o mundo está desesperançoso em virtude dessa pandemia. Eu fiquei refletindo sobre aquela frase e ela não pode ser uma realidade. Porque nós que confiamos no Senhor temos depositado a nossa esperança nele. Conforme o versículo subsequente vai dizer que nós que confiamos nele somos como a árvore plantada junto às correntes. Mesmo no período de sequidão, ela continuará florida e dará os seus frutos. Para nós que depositamos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que Ele garante a nossa vida. Nós sabemos que Ele é a nossa esperança. O salmista, no Salmo 40, ele vai dizer o seguinte: Esperei com confiança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele esperou confiando que Deus iria ouvir as suas necessidades, as suas petições. Então, para você que nos ouve através dessa live, independente da situação, a sua vida ela tem que estar edificada mediante a palavra de Deus. Porque através dessa edificação, independente das situações circunstanciais, como eu sempre tenho falado aqui, a sua fé ela continuará inabalável na presença do Senhor. E mesmo em momentos de dificuldade, como nós estamos vivendo agora, dará o seu fruto em tempo propício. A sua folhagem, ou seja, a sua vida, ela continua viçosa, ela continua produtiva. A sua mente ela está ativa em Deus. A sua mente ela está voltada para as coisas do alto. Então, quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós temos essas convicções. E eu volto ao que aquele jornalista disse: o mundo está desesperançoso. Não é o mundo que está desesperançoso. São pessoas que não têm Deus em seu coração que estão desesperançosas. Muitos por perdas, muitos por dificuldades, muitos pelas situações circunstanciais. Eles não têm esperança nenhuma. Mas nós que entregamos a nossa vida para Cristo, sabemos que Cristo é a razão da nossa existência. Sabemos que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por isso depositamos toda a nossa confiança nele, independente das situações. Então você que nos ouve nesse momento, tenha sempre o seu coração voltado para o alto. Tenha sempre a sua vida
confiante no Senhor. Na história da humanidade, várias outras ações circunstanciais tentaram afetar a existência do ser humano. Mas todos aqueles que confiam no Senhor prevaleceram. Independente da situação, volto a dizer, confie no Senhor. Davi, certa vez, ele estava em uma situação conflitante. Todo o exército de Israel estava parado diante de uma guerra iminente. E um homem chamado Golias desafiava todo o exército de Israel. Davi olhou aquela situação e exclamou a seguinte frase: quem é, pois, esse incircunciso filisteu a desafiar o exército do Deus vivo? Davi só pôde ter essa afirmação porque ele tinha plena confiança e esperança no Senhor. Então confie e espere que dias melhores virão. Confie e espere que a sua história vai mudar. Confie e espere que Deus da nossa redenção jamais irá nos abandonar. Fique com essa mensagem nessa manhã, que ela possa edificar o seu coração. E lembre-se, confiança e esperança no Senhor, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa semana.